derrota amarga, né? Voltando aqui para falar com a cabeça um pouquinho mais fria. E novidades aí sobre o Everton, Gabriel Jesus. Vamos falar um pouquinho aí sobre Palmeiras. Bora pra vinheta. Fala galera, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Diniz Siqueira, esse é o canal Pacto Alviverde, canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, na vitória ou na derrota. Isso mesmo. Sempre vai ter vídeo aqui no canal. Se não no dia seguinte ou logo após o jogo, um dia depois, sempre vai ter vídeo, tá? A ideia, a proposta é fazer vídeo todo dia para falar de Palmeiras. Afinal de contas, né? Eu nasci em 78, então daqui a uma semana, não essa semana aqui, ó, daqui 3 dias faço aniversário, né? E aí, em 78, tendo nascido em 78, eu só vi o Palmeiras ser campeão em 93. Eu peguei uma faixa muito grande ali de 100 títulos do Palmeiras. Depois de 93, peguei 93, 94, aí, né, um ou outro título ali e tal, não sei o que, era Parmalat, e depois mais aquela fase de descenso, queda, né? Rebaixamento e uns time horrível do Palmeiras, sem dinheiro, puta, né? Foi bem complicado. Aí vem a fase que é, né, a nossa terceira academia, né? Que é a fase a chegada do Abel. E aí o Abel passa a ganhar tudo, né? A gente ganha tudo, conquista 1, 2, 3 títulos no ano, e assim vai, até 2025, no ano em que a gente não ganha um título até o momento. Eu ainda acho que pode dar uma besteira e pode ter alguma surpresa aí no brasileiro, né? Tem 2 rodadas ainda, a gente não desiste. E aí, diante de tudo isso, eu vejo um monte de gente após uma final de Libertadores. Final de Libertadores. Vocês sabem quão é difícil chegar numa final de Libertadores? Vocês têm ideia do quanto é difícil? Cara, eu vi o Palmeiras chegar em pouquíssimas finais de Libertadores, né? A gente chegou ali, ó, 99, campeão, 2000 perdemos pro Boca, 2001 semifinal. Eu estive presente nos 3 jogos, né? Aí depois a gente chegou agora, recentemente, em mais uma final, onde a gente foi em mais 2 finais que nós fomos campeões. Depois a gente chegou numa semifinal, fomos eliminados pelo Atlético Paranaense. E chegamos dessa contra o Flamengo agora e fomos vice-campeões. Cara, é muito difícil disputar Libertadores, ganhar Libertadores, passar a semifinal, oitava, semifinal, final, é sempre muito difícil. E aí, você palmeirense, virar as costas pro seu time após a derrota não faz sentido nenhum, né? Faz sentido nenhum. Afinal de contas, se o palmeirense, né, se nós palmeirenses formos cobrar que o time ganhe tudo todo ano, cara, acabou o futebol, né? Acabou o futebol, porque só a gente vai ganhar, os outros times não precisam fazer mais nada. É isso, né? Não tô defendendo aqui não, tá? Que você não possa criticar, não, você pode criticar, mas agora virar as costas pro time, não. Virar as costas pro time, pra mim, é inadmissível, tá? Então é isso, sou palmeirense, fui palmeirense nos piores momentos do Palmeiras, estive presente, presenciei no campo. Não é agora, numa fase maravilhosa de Palmeiras, que eu vou virar as costas, pelo contrário. Agora eu vou gritar e vou apoiar. Inclusive, eu quero fazer aqui, ó, o meu primeiro comentário a respeito da final, tá? É esse aqui. Parabéns, Mancha Verde, parabéns, Tupi. Parabéns para vocês, todos os torcedores que estiveram no jogo contra o Flamengo lá na final em Lima. Vocês foram guerreiros, tá? Não importa se vocês foram de ônibus ou se vocês foram de avião, quem tinha mais dinheiro, quem não tinha, não me importa. O que importa para mim? Vocês cantaram, gritaram e vibraram o tempo todo. Antes do jogo, os dias antes, na entrada do jogo, na entrada do estádio, durante o jogo, ainda com o Flamengo fazendo 1-0, ao final do jogo, vocês deram show. Parabéns, torcedores, vocês deram show, de verdade. As imagens que a gente tem acompanhado, tem visto na internet, são absurdas, são absurdas. Parabéns, torcedor palmeirense.
Porque você honrou realmente a camisa do time. E agora a gente cria, né? Diante de tudo isso que a torcida do Palmeiras fez, a gente cria uma coisa na torcida do Palmeiras que nunca houve, que é a coisa de a torcida realmente ser um diferencial para o time de futebol. O Palmeiras nunca teve isso, tá? E tá tendo agora. Então, quando o jogador tá lá em campo, eu vivi isso, quando o jogador tá lá em campo e olha e vê a torcida, o técnico, a comissão técnica, e vê que tá dando tudo errado lá dentro, mas que a torcida continua apoiando, gritando, incentivando, apoiando, isso mexe com o jogador. E vocês podem ter certeza, essa derrota do Palmeiras doeu muito fundo no coração de cada um dos jogadores do Palmeiras. Por quê? Porque você, torcedor, mostrou para ele como se faz. Você, torcedor, mostrou para cada um dos jogadores o que é não desistir, o que é apoiar e incentivar o time a todo custo. Foi isso que vocês fizeram. Parabéns, de verdade, parabéns. Tá? Eu tenho minhas restrições quanto às torcidas uniformizadas e organizadas, principalmente as do Palmeiras, mas todo o trabalho bem feito, tudo que é feito de coração e feito de maneira exemplar, né? Lógico, dentro do que é correto, dentro do que é certo, dentro da lei, tem que se aplaudir. De parabéns, torcedor palmeirense, você que foi para Lima, seja de caravana, seja de avião, parabéns. Você fez um bem enorme pro Palmeiras. Você tá de parabéns, tá? Bom, falar rápido do jogo, né? Cara, Palmeiras não jogou nada, o Palmeiras não existiu no jogo, o Palmeiras não fez nada, tá? Os jogadores que jogaram bem, ainda assim, jogaram minimamente bem, né? Vamos ser sinceros. O Palmeiras não jogou bem, o Abel não foi bem, os jogadores não foram bem. E graças a Deus que o time do Flamengo também não jogou nada. Porque se o Flamengo tivesse jogado a bola que a gente sabe que é capaz de jogar, a gente tinha levado um monte, tinha levado uns 4, 5 jogos, uns 4, 5 gols, tá? Essa é a realidade, essa é a minha opinião, tá? Minha opinião. Então, cara, ainda bem que o Flamengo não jogou nada. Palmeiras, uma pena. No final do primeiro tempo, né, aquele jogo batido, quebrado ali e tal, na minha cabeça já estava ali declarado que ia vencer o time que conseguisse uma bola. E aí, uma bola que conseguisse, acabava o jogo. Infelizmente, a bola quem conseguiu foi o Flamengo, né? Depois a gente até teve chance ali com o Vitor Roque e tal, mas o Danilo tirou a bola. Eu até achei que o Vitor Roque tivesse chutado para fora, e depois que eu fui ver o replay e vi que o Danilo tira a bola, né? É, uma pena. O Palmeiras foi o melhor time da competição, tá? Não tem como tirar isso do Palmeiras, mas na final o importante é ganhar e o Flamengo ganhou. Parabéns ao Flamengo, tá? De verdade, parabéns ao Flamengo. Eu tenho amigos flamenguistas, né? Carioca, Lomário. Meus parabéns para vocês aí. Óbvio, eu não queria que o Flamengo ganhasse, porque estava jogando contra o meu time, mas importante salientar aqui o respeito e o carinho que eu tenho pelos meus amigos flamenguistas, né? Mas uma coisa tem que ser dita, né? Tem que ser dita, né? Isso daí, assim, não é choro, não é mimimi, o Flamengo foi melhor e o Flamengo ganhou porque foi melhor. Isso é uma coisa. Tendo dito isso, vamos lá. Pulgar deveria ter sido expulso e Carrascal também deveria ter sido expulso. Carrascal, na falta que ele faz no Felipe Anderson, ele já tinha amarelo. E a falta que ele fez para parar o jogo, se jogando em cima das pernas do Felipe Anderson, que inclusive teve lesão e corre um sério risco de ter tido lesão no ligamento medial e colateral do joelho esquerdo, tá? Eu revi o lance 4, 5 vezes. É uma chance muito grande dele ter ruptura ou ruptura parcial do estiramento do ligamento do joelho. O Palmeiras vai falar isso hoje ainda. Vamos ver. Mas o Carrascal devia ter sido expulso, tá? Deveria receber ali no lance o segundo amarelo, porque ele parou a jogada, é lance para amarelo. Ele já tinha amarelo, seria o segundo amarelo, estaria expulso. Pulgar, maldoso. Não, e a Conmebol ainda me faz um post dizendo que foi o jogador, sei lá, melhor defensor da partida, o jogador mais raçudo, não sei que... Cara, não tem como, velho, não tem como. Isso daí eu vou dizer pra vocês uma coisa, viu?
É bem assim, sabe? Aqui, isso daí não é dar o tapa na nossa cara. Isso daí é esfregar a nossa cara no chão, é ralar a cara no asfalto, assim, ó. Porque o tapa é pouco, né? Conmebol fazer um negócio desse. O Pulgar, ele pisa na canela, ele entra com uma solada na canela do Fux e arrasta para baixo, sem bola, fora do lance de jogo. O juiz já tinha apitado a falta. Não foi nem assim a sequência do lance, não. O juiz apitou a falta. O Fux caminha com a bola e dá um totó na bola, dá um toque na bola, vem o Pulgar e ó, na perna dele. Cara, isso é agressão, isso é vergonhoso. Mas esperar o quê, né? Esperar o quê? O Flamengo consegue, junto à CBF, um monte de coisas. Junto à Conmebol, inclusive, conseguiu reverter um cartão vermelho. Cara, inacreditável. Felizmente é isso, tá? Nada contra o Flamengo instituição, tá? Mas, não dá, né? Quem tá comandando o Flamengo, não tem como. E aí mais um detalhe, né? Mais um detalhe. Que agora, ó, eu tô falando isso na segunda-feira. Imagina se eu estivesse falando do pós-jogo no domingo, ia estar cuspindo fogo. Mais um detalhe, né? O senhor Felipe Luiz está de brincadeira com a minha cara, né? O senhor Felipe Luiz está de brincadeira com a minha cara. O Flamengo fez o que fez no caso das crianças lá, né? Do Ninho do Urubu. Fez o que fez, não pagou indenização, fez até o processo ser arquivado, e o Felipe Luiz vem me falar que ganhou a Libertadores e que todo dia pensa nas crianças do Ninho. Você é um brincalhão, seu Felipe Luiz. Você é um brincalhão. Cara, eu pedi pros deuses do futebol, né? Vocês acompanharam isso, eu pedi pros deuses do futebol iluminarem o Palmeiras, porque o Palmeiras era o time do bem e o Flamengo é o time do mal. E o mal venceu. Infelizmente, o mal venceu, tá? É isso. Eu vou parar por aqui porque eu começo a pensar um monte de coisa para falar e eu não posso falar. Então, eu vou parar por aqui. Vamos falar agora, vamos mudar de assunto. Vamos falar de o Everton. O Everton recebeu a proposta do Grêmio. O Everton tem 3 propostas, tá? O Everton tem 3 propostas. Ele teve uma sondagem no meio do ano. Lembra que a gente falou da sondagem do Lomba? Que o Inter fez pelo Lomba, para ver se o Lomba queria voltar ou não, tal, não sei o que, bibi. Então, o Inter fez a mesma sondagem pelo Everton, tá? Então, o Inter também sondou o Everton. Aí o Everton teve uma sondagem de um time de fora do Brasil, que agora eu acho que foi do México, não tenho certeza agora, preciso confirmar. E tem uma proposta do Grêmio. E me parece que ele está tentado a ir para o Grêmio, tá? Me parece, as informações que eu tenho é que ele gostou da proposta do Grêmio e que ele está tentado a ir para o Grêmio, sim. Por quê? Porque no Palmeiras ele vai ser reserva. O Carlos Miguel chegou. Eu não acho que o Carlos Miguel está no mesmo nível do Everton. Acho que o Everton ainda é um goleiro melhor do que o Carlos Miguel. Mas eu acho que o Carlos Miguel vai se tornar um goleiro melhor, tá? Então é o futuro. O Carlos Miguel vai se tornar um goleiro melhor que o Everton. E aí o Everton talvez não queira amargar aí 6 meses, 1 ano de banco para o Carlos Miguel. E ele acha, né? Eu também acho que ele tem ainda condições de ser titular em outro time. Então a proposta do Grêmio é uma proposta, acho que de 3 anos. E aí agradou bastante o Everton, né? Então o Everton vai possivelmente, né? O Everton vai ter uma reunião com o Palmeiras e com o Grêmio ainda essa semana para definir o futuro. O Palmeiras pode ser que, se o Grêmio indicar que quer efetuar a contratação do jogador, pagar lá um valor X, e o Everton disser ao Palmeiras que quer ir embora, bem provável que o Palmeiras libere, tá? Porque o Palmeiras fez essa liberação com todos os jogadores que cumpriram aquela grande parte de período aí prestando serviços para o Palmeiras, né? Foi assim com o Zé Rafael, com o Marcos Rocha, enfim, com todos os jogadores, né? Com o Mike também. Então, muito provavelmente, se o Everton disser que quer ir embora para o Grêmio, o Palmeiras vai liberar. E vamos falar de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, o Arsenal já deu prioridade de contratação, de negociação ao Palmeiras. O Arsenal, ele já disse, tá? O Arsenal já deixou claro ao Palmeiras que a prioridade para a negociação do Gabriel Jesus será do Palmeiras
quando o Arsenal resolver vender, tá? Qual que é a perspectiva de negociação do Gabriel Jesus? Meio do ano que vem. Isso é o que o Arsenal pretende. Porém, Gabriel Jesus e Palmeiras já se movimentam para que isso aconteça agora na janela de janeiro. Porque o Arsenal não... O técnico do Arsenal, ele não tem a intenção de utilizar o Gabriel Jesus, tá? Ele acha que o Gabriel Jesus ainda não está recuperado de lesão, então precisa de um tempo, de um processo ali para começar a lutar, para ficar no banco. Ele já tem ficado no banco em alguns jogos, mas para entrar alguns minutos nos jogos e assim vai. E aqui no Palmeiras, o Gabriel Jesus já sabe que pode se recuperar. A recuperação dele foi feita toda aqui no Palmeiras, que pode se recuperar melhor e já no Campeonato Paulista ele já teria minutos aí para jogar e já poderia correr atrás de uma vaga para a seleção brasileira, que é o grande sonho dele, tá? Ele ainda vê uma possibilidade de jogar na seleção brasileira, tá? Então essa é a brincadeira. O Palmeiras vê com muito bons olhos essa negociação e vai sim atrás do Gabriel Jesus, tá? Isso é uma informação. O Palmeiras vai tentar negociar o Gabriel Jesus com o Arsenal. A ideia do Palmeiras é pegar aí um empréstimo de 6 meses a 1 ano e depois com obrigação de compra e aí depois efetuar a compra do Jesus, tá? Essa é a negociação. Vou falar de Gerson rapidamente. Gerson não saiu da pauta do Palmeiras e o Palmeiras tem uma nova conversa aí com o Zenit agora entre essa semana e a semana que vem. O Palmeiras vai conversar com o Zenit por conta da venda do Riquelme Felipe e por conta da contratação do Gerson, tá? O André do Wolverhampton não vem, muito difícil. O Palmeiras tem interesse sim, mas muito difícil. E o John Arias, que também foi ventilado aí há pouquíssimo tempo. O John Arias, ele até vê com bons olhos retornar ao Brasil e ao Palmeiras, mas o Wolverhampton não tem intenção de negociá-lo agora, tá? Tanto o André quanto o John Arias seriam negócios por valores muito altos. Inclusive o Gerson também, né? O Gerson também. Então acho muito difícil o Palmeiras investir de novo aí mais 500 milhões em compra de jogador, sabe? Acho bem difícil. E os jogadores não são baratos. Mas enfim, vamos ver. Bom, o Palmeiras ainda tem mais 2 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, ainda tem a chance de brigar pelo título, né? Desde que ganhe os seus 2 jogos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, e o meu medo é exatamente esse. Quando o Palmeiras depende de si, o Palmeiras, infelizmente, tem mostrado que não dá para confiar, né? Então o Palmeiras tem 2 jogos aí para fazer. Atlético Mineiro fora e Ceará fora. Os 2 fora de casa. O Atlético Mineiro perdeu para o Fortaleza, então o Atlético Mineiro vem numa queda bem acentuada, os jogadores bem desmotivados, o Hulk arrumando briga lá dentro, enfim. Acho que o Palmeiras tem chance sim de se jogar bem, se esforçar, sabe? Se fizer tudo que não fez contra o Flamengo, tem chance de ganhar e aí teria o Ceará também. Em compensação, o Flamengo, que precisa só de uma vitória simples, para ser campeão, tem 2 jogos para fazer. Um em casa, contra o Ceará, que é o próximo jogo, que eu acho que o Flamengo, voltando da Libertadores, chegando no Maracanã, a Maracanã lotado, acho muito difícil o Flamengo perder esse jogo. E se ganhar é campeão, acabou o campeonato, né? Contra o Ceará. O Ceará ainda luta para fugir da zona de rebaixamento. O Ceará precisa ganhar. Vai ser um jogo onde, se o Flamengo jogar minimamente, o Flamengo ganha. O Ceará não faz frente para o Flamengo. Mas vamos ver, né? Vamos torcer aí, vamos ver. Vai que dá uma zica, né? E o último jogo do Flamengo é contra o Mirassol. Presidente do Mirassol, técnico do Mirassol, os jogadores do Mirassol, todos já disseram que não vão entregar jogo. Eles foram muito claros, eles disseram que não esperem depender de jogo contra o Mirassol na casa do Mirassol para ser campeões, porque não vão ser, tá? Então é isso. Vamos contar vamos contar que o Mirassol ganhe do Flamengo e que o Ceará apronte aí uma surpresa para o campeão da Libertadores, beleza? É isso, galera. Eu volto aí, se não mais tarde, amanhã eu tô de volta pra gente falar um pouquinho mais sobre Palmeiras. Bora, vamos continuar, firme e forte. 2026 vai ser um ano muito bom, que o Palmeiras continue chegando às finais, porque só chega
Só é campeão quem chega às finais, tá? E os outros times de São Paulo, esquece, né? Esquece. Curicada, esquece, acabou. Curica acabou. E os Tricas, né? Esquece. Não vão descolar nada. Esses dois aí já era. E o Santos está lutando contra o rebaixamento. Então, palmeirense, desculpa. Você ficar chateado, ficar triste, porque São Paulino, Santista e Corintiano tá tirando sarro, você tá de brincadeira. Os caras não sabem nem se o time deles vai existir ano que vem. Beleza? Bora, vamos pra cima, ó. Levanta a cabeça, bora. Vamos, ó, bate no peito. Avante palestra.